Jesus diz assim, ó: e tendo Jesus entrado em... Aonde que ele entrou, irmãos? Em Jericó. Ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Amém? O que nós aprendemos com Zaqueu, pastor? O que nós podemos aprender com ele? É forte. Zaqueu nos ensina muita coisa importante, irmãos. Aleluia. Primeiro, quando nós olhamos para Zaqueu, nós olha a estatura que a Bíblia diz que Zaqueu tinha. Zaqueu era pequenininho. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura. E isso já era um problema para Zaqueu. Por quê, irmãos? No tempo de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo anunciava o seu evangelho, Jesus andava com uma grande multidão ao seu redor. E era uma multidão muito grande, irmãos. E essa multidão, muitas vezes, o espremia, irmão amigo, ao ponto de Jesus ficar espremido no meio daquele povo. E isso dificultava as pessoas chegar perto de Jesus. E quando eu falo que era uma multidão, eu falo, irmãos, de uma multidão, não é uma multidão de 100, 200, 300 pessoas, irmão Marines, não. Era uma multidão acima de 2.000, 3.000 pessoas. No entanto que um certo dia, irmã Glécia, Jesus estava no monte pregando, e tinha uma multidão tão grande lá, e Jesus sentiu compaixão daquela multidão e disse: despede esse povo para ir para casa, senão eles vão desfalecer. Aí alguém fala para Jesus: Jesus, nós não podemos despedir esse povo sem comer, sem se alimentar, porque se esse povo sair sem se alimentar, até eles acharem um lugar para poder se alimentar, eles vão desfalecer no meio do deserto. Olha onde o povo estava, pastor, no meio do deserto, ouvindo Jesus falar. Diga glória a Deus. Hoje nós não precisamos ir para o deserto para ouvir a palavra de Deus. Hoje nós não precisamos, às vezes, nem sair de casa para ouvir a palavra de Deus. Naquela época, não. Os povos saíam de suas casas e iam até o deserto para ouvir a palavra de Deus. João Batista pregava no deserto e o povo ia até João Batista para ouvir a palavra de Jesus ser anunciada, e ali eram batizadas. Hoje não. Hoje nós liga no YouTube, nós achamos uma mensagem de Deus. Nós entra no Instagram, tem alguém falando o amor de Deus. Nós entra no TikTok, lá tem um homem de Deus, uma mulher de Deus anunciando a palavra, alimentando os corações com a palavra de Deus. Diga glória a Deus por isso. Deus abençoe. Mas naquela época não, as multidões iam até o deserto para ouvir Jesus Cristo. E aí alguém fala: Jesus, esse povo vai desfalecer no deserto, eles não vão suportar. Aí Jesus fala assim: então dá de comer para esse povo, não deixa eles ir embora com fome, dá comida para eles. Aí alguém olha para Jesus e fala: Jesus, mestre, como nós vamos alimentar essa multidão? E Jesus pergunta: o que nós temos para alimentar esse povo? Aí alguém fala: Jesus, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Diga aleluia. Diga glória a Deus por isso, irmão. 5 pães e 2 peixinhos. Olha aqui para mim, você vai entender o que Deus quer falar para você.
se você tiver apenas 5 pães e 2 peixinhos, é o suficiente para Deus fazer muito na tua vida. Oh, aleluia! Pastor, eu não tenho carrão do ano. Não precisa. Você tem as suas pernas para vir para a presença de Deus. Já é o suficiente para Jesus fazer o milagre da multiplicação na tua vida. Pastor, meu carrinho não é do ano, mas está vindo, não está vindo? Então é o suficiente para Deus fazer muito na sua vida. Oh, glórias! Aí a Bíblia vai dizendo que Jesus então pega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, levantou para o céu, agradeceu a Deus. Aí Jesus fala assim: olha, separa em 50 e 50, manda esse povo sentar, e aí vocês vão servir esse povo. Irmãos, entenda uma coisa, Jesus, ele é muito detalhista. Jesus fala assim, ó, separa em grupos de 50 e 50, o negócio não era bagunçado, pastor, o negócio não era de qualquer jeito, era de 50 e 50, e Jesus mandou que todos se assentassem. Diga glória a Deus. Isso se chama organização. Jesus é organizado. Jesus gosta das coisas organizadas. Senta de 50 e 50. E aí então vocês agora servem esse povo para eles comerem. E a Bíblia vai dizendo então que mais de 5.000 homens, olha, presta atenção, mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres, se alimentaram e se submergeram, se alimentaram e se fartaram, se alimentaram e se satisfazeram, e ainda sobrou 12 cestos de pães e peixes, para que aquele povo pudesse, mais lá na frente quiser, repetir do milagre da multiplicação. Diga glória a Deus por isso, igreja. Então aqui nós já entendemos que aonde Jesus estava, existia uma grande multidão. Aí agora existe um homem, cobrador de impostos, chamado Zaqueu. Era riquíssimo. Olha aqui para mim. Zaqueu era rico. Zaqueu tinha dinheiro. Zaqueu era próspero. Zaqueu tinha abundância. Zaqueu tinha todos os requisitos para não querer conhecer a Deus. Porque se ele quisesse trocar de casa, glória a Deus, diácono Jamilson, ele ia lá e trocava de casa. Se ele quisesse trocar de carruagem, ele ia lá e trocava. Aleluia! Se ele quisesse ter as roupas de marca da moda, ele teria, porque ele era rico, ele era próspero, era um cara que não tinha falta de recursos financeiros. Aleluia! Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Glória a Deus. Zaqueu sabia que ele tinha tudo, mas lhe faltava algo sobre a vida dele. Faltava o principal, que era a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Ele tinha tudo, mas faltava algo para preencher o coração dele, que a riqueza não preenchia, que todos os seus requisitos financeiros não conseguiria preencher na vida de Zaqueu. Olha aqui para mim, irmãos, Deus tem uma palavra para nós. Nesta hora Deus está falando, nós pode ter tudo, mas se nós não tiver a presença de Jesus, nós se tornamos vazios. Aleluia, Jesus. Nós pode ter riqueza, pode ter uma boa esposa, um bom esposo, nós pode ter um bom trabalho, nós pode ter saúde, mas se nós não tiver a presença de Jesus na nossa vida, sempre vai faltar algo na nossa vida. Aleluia! E Jesus hoje está dizendo, aleluia, que Ele preenche esse vazio, que Ele substitui o insubstituível, que é a presença dEle na sua vida. Diga glória a Deus por isso. Se nós temos Jesus, irmãos, pode não ter nada, mas se nós tiver Jesus, nós temos tudo. Quem lembra de Pedro e João? Quem lembra de Pedro e João? Pedro e João gostavam de orar, gostavam de ir à igreja,
gostava de estar na presença do Senhor. Quem gosta de estar na presença de Jesus, diga eu gosto. Gosta mesmo, irmãos? É forte. Se nós estamos na presença de Deus, nós estamos sendo amigo de Deus. Tá aquele rapaz lá no canto lá, ó. Rapaz bonito, barbinha bonita, cabelinho bonito. Glória a Deus. Hoje nós tivemos quase 1 hora de palavras, de Bíblia com ele. E eu estava ensinando a ele sobre nós sermos amigos de Deus e ser inimigo do mundo. Diga glória a Jesus por isso. Porque, irmãos, muitas vezes nós, estando na presença de Deus, nós arrumamos inimizade com o mundo. Às vezes você fala, eu vou na igreja, aquele teu parente já fica picudo contigo, aquele teu amigo já deixa de falar com você. Sabe por quê? Porque você está buscando algo que vai preencher a sua alma. Aleluia, diga glória a Deus. E quando você vem para a presença de Deus, você fica cheio de Deus. E Pedro e João iam para a igreja todos os dias, na hora nona, às 3 horas da tarde, orar a Deus, se encher de Deus. Escuta só, em um dado momento, alguém estende a mão para Pedro e João e fala, ei moços, dá uma esmola para mim, por favor. Eu preciso comer, eu preciso viver, eu preciso de esmola. Aí Pedro e João, cheios de Deus, cheios do céu, cheios da unção, cheios do Espírito Santo de Deus, amigo de Deus, amigo de Jesus. Porém não tinha nem um centavo, estava liso que nem eu, não tinha nem um centavo no bolso. Diga glória a Deus. Não tinha caído o pagamento ainda, não tinha nem um centavo. Diga glória a Jesus. Moço, me dá uma esmola. Aí Pedro e João olham um para o outro, bate a mão no bolso. Tem alguma coisa aí, João? Tem não. E Pedro, tem alguma coisa aí? Também não tem não. Pedro e João estavam liso. Diga glória a Deus. Tinha nada. Dentro do alforje de Pedro e João não tinha nem um centavo. Só que Pedro e João tinham Jesus. Aleluia. Pedro e João tinha algo que o mundo não nos dá, que é a presença de Cristo. Pedro e João estavam cheios de Deus, cheio de intimidade, cheio da presença, que podia estar liso, podia estar sem dinheiro, podia estar faltando as coisas dentro de casa, mas ele estava contente, ele estava feliz, porque ele estava cheio de Deus. Dinheiro traz felicidade ou não traz, irmão? Dizem que dinheiro não traz felicidade. E aí, pastor, traz ou não traz? Traz, porque quando o meu pagamento cai, eu fico feliz demais. Ei, glória! Hoje tem pizza! Vai dizer que dinheiro não traz felicidade? Traz sim! Só que o dinheiro é a raiz de todos os males. Se nós não tomar cuidado, ele traz malefícios para as nossas vidas. Sim ou não? Aí fica perigoso. Mas o dinheiro ele traz felicidade. Porque a gente está triste porque o boleto está atrasado. Aí a gente recebe o pagamento ou ganha o dinheiro, a gente vai lá e consegue pagar, a gente fica feliz demais, né? Dorme até melhor, né? Sabendo que aquele boleto foi eliminado. Só que nem todas as vezes nós temos condições de ter essa felicidade. É uma felicidade passageira, é só no momento que tem. Agora, quando nós não temos o dinheiro para nos fazer feliz, nós sabemos que tem outra coisa que nos faz muito mais feliz do que o dinheiro. Primeiro, o nome escrito no livro da vida. Segundo, a certeza que nós vamos morar no céu. Terceiro, Jesus Cristo sobre a nossa vida dizendo, filho, a minha graça te basta, a minha presença é o suficiente para eu preencher tudo na tua vida. Diga glória. Aleluia. Isaqueu entendeu isso, irmãos. Tinha dinheiro, era rico, estava próspero, porém faltava algo dentro do coração de Zaqueu que o dinheiro não trazia. Faltava uma felicidade, uma paz de espírito, uma paz no coração dele, que o dinheiro que ele tinha, toda a riqueza, o poderio que ele tinha, não trazia para ele. Quem está me entendendo, diga glória a Deus.
E já Pedro e João não tinham dinheiro, mas tinha Jesus Cristo. E no entanto ele olha para o coxo e diz: ei, olha aqui para mim, aleijado. Olha aqui para mim, coxo. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, isto eu te dou. Oh, glória! Levanta e anda em nome de Jesus Cristo Nazareno, em nome daquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia. Levanta e anda. A Bíblia diz que o aleijado salta e pula, caminhando saudável, com os pés firmados no chão, curado para a glória de Deus. Pode não ter o dinheiro, mas se tem Deus, tem vida. Pode não ter a casa do ano, mas se tem Deus, tem paz. Pode não ter o carrão do ano, mas se tem Jesus na sua vida, pode ter certeza que tem libertação, tem cura, tem paz de espírito, tem sono tranquilo, tem libertação, porque Jesus nos faz o preenchimento daquilo que está vazio na minha e na sua alma. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E era isso que Zaqueu precisava. Olha aí, Zaqueu, pastor, tinha riqueza, tinha tudo. Era rico, a Bíblia fala que ele era rico. E ser rico é bom, irmãos? Quem aqui não quer? Quem quer ser rico aqui, irmãos? Seja sincero. Não mente não, irmãos. Olha aí. É eu. A gente trabalha mesmo para isso, irmão? Diga amém, Jesus. Quem é que não quer ser rico? Zaqueu era rico, Hamilton. Ele era. Só que tinha algo dentro da alma dele que não estava preenchido. E ele com certeza procurou respostas há muito tempo na sua vida. Eu tenho certeza que ele procurou respostas em muitas ocasiões do seu dia a dia. Eu imagino que quando ele sentava, ele via a sua mesa farta com tudo do bom e do melhor, mas faltava algo na alma dele, e ele perguntava a si mesmo: o que eu devo fazer para essa angústia sair da minha vida? Até que alguém apresenta Jesus para Zaqueu. Diga glória a Deus. Aí o negócio muda, aí vem resposta, aí vem a solução. Aí alguém chega para Zaqueu e fala: rapaz, eu tenho um remédio bom para você. Eu não sei se Zaqueu era depressivo, não sei. Alguma coisa não funcionava bem lá. Aí alguém fala de Jesus: olha, tem um homem chamado Jesus Cristo Nazareno, o Filho de Deus. Esse homem está aqui, ó, pregando em toda a vizinhança, e vai passar aqui com nós. Diga amém, Jesus. Jesus o Nazareno vai passar aqui em Jericó, e esse homem, ele pode resolver o seu problema. Sabe por quê? Porque esse homem, aonde ele passa, ele cura enfermos, ele cura aleijados, ele ressuscita mortos, ele cura o cego, faz mudo falar, faz cego ver, faz surdo ouvir. E tem um detalhe, não cobra nem um centavo. Diga glória a Deus. Aleluia. Não cobra nem um centavo, é de graça. E além do mais, ele nos ensina o caminho da salvação. Diga glória a Jesus. Diácono Jamilson, eu acredito que já nessa hora o coração dele já ardeu. Que coisa boa é nós ouvir sobre Jesus Cristo. É ou não é, Lucas? Lucas veio hoje aí, eu falei de Jesus Cristo para ele. É bom ou não é ouvir? Não tem dopamina, não tem droga, não tem nada que substitui a felicidade de nós ouvir falar de Jesus. O coração arde, dá uma alegria, o semblante muda. É ou não é, irmã Glécia? Aquele dia o cultão que nós fez lá, foi gostoso ou não foi? Oh, glória. Saudade, vamos fazer outro, logo. É forte, né? E aí, irmãos, coisa boa é falar de Jesus. Aí ele já começa a provar de algo que ele nunca tinha provado. Rapaz, é gostoso ouvir falar desse Jesus. É interessante ouvir desse Jesus. Eu preciso conhecer ele. Eu preciso saber quem é esse homem. Eu preciso entender quem é ele. Aí alguém fala assim: olha, Zaqueu, ele vai passar aqui na província. Oh, aleluia. Você vai ter uma oportunidade, Zaqueu. Só que tem um detalhe. Escuta só, Zaqueu. Ele passa
mas vai embora, porque o evangelho dele tem sido propagado em províncias, em estados e em regiões. Então ele vai passar. Se tu perder essa oportunidade, tu não vai ver ele mais não, porque ele vai continuar levando o evangelho. Ele só vai passar. Quem está me entendendo, diga a glória a Deus. Olha que forte, irmãos. Jesus está passando, né? Nesses dias, Jesus está passando nessa terra, falando o evangelho dele. Mas vai chegar um dia, irmãos, que Jesus vai de vez e não vai voltar mais. E aquele que tiver preparado com a sua veste lavada no sangue do Cordeiro, preparado no evangelho de Cristo, vai morar juntamente com ele no céu, para a glória do Senhor. E o dia que ele voltar vai ser para julgar as nações. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Zaqueu então falou: como é que é? Vai passar aqui? Vai, eu vou ver ele. Quero saber quem é esse homem. Eu quero conhecer ele de perto. Quem tem desejo de conhecer Jesus de perto, diga amém, Jesus. Aí Zaqueuzinho, já vou acelerar porque a hora já está indo embora. Aí Zaqueuzinho corre, pequenininho, né? Sobe na sua carruagem com seus cavalos e parte em rumo aonde Jesus estava. Só que quando ele chega aonde Jesus estava caminhando, ele encontra o primeiro desafio. Ele encontra o primeiro obstáculo. Porque como nós disse no começo, na introdução da palavra, Jesus andava com uma grande multidão que cercava ele. E eu imagino, irmãos, a dificuldade que Zaqueu teve. Eu não sei se ele era anão, ou se ele era mediano, ou era baixo mesmo, eu não sei. A Bíblia fala que ele era de pequena estatura. Aí Zaqueu tentando entrar no meio do povo para chegar até Jesus, e não conseguia. Ele tinha todas as razões, pastor Marivaldo, de voltar para trás e desistir, aceitar a sua realidade, a sua dificuldade, a sua estatura, e voltar para casa frustrado. Mas Zaqueu toma uma atitude que nos ensina, irmãos, tomar as mesmas atitudes nos dias atuais. Diga glória para Jesus. Que atitude é essa, pastor? Que atitude é essa, homem de Deus? É persistir e insistir, buscar a presença de Deus, em estar na presença de Deus, ainda que venham as dificuldades, ainda que venham os desafios, se nós perseverarmos, nós vamos tomar posse da vitória. Aí Zaqueu tenta daqui, tenta de lá e não consegue. Zaqueu, glória a Deus, aleluia, perdeu para a mulher do fluxo de sangue. Diga glória a Deus. Quem a lembra da mulher do fluxo de sangue? Quem a lembra? Ela conseguiu tocar em Jesus. Conseguiu ou não conseguiu? Zaqueu não, pastor. Zaqueu não conseguiu chegar lá. Ele não conseguiu. Mas a mulher do fluxo de sangue conseguiu. Só que tem um detalhe. A mulher do fluxo de sangue conseguiu na marra, se arrastando. No entanto, que ela falou consigo: se eu pelo menos chegar a tocar na orla, na barra do vestido de Jesus, já é o suficiente. Então aquela mulher já chegou nas últimas, se arrastando. E com muito custo, com a pontinha dos dedos, ela tocou na orla do mestre e conseguiu ser curada. Só que Zaqueu não. Zaqueu olhou: não dá para mim, não tem como, tá difícil. Eu tento imaginar Zaqueu tentando entrar no meio daquela multidão. Aí Zaqueu fala: rapaz, não vai dar certo. Eu vou voltar para casa, eu desisto, ou talvez não. Eu só sei te dizer uma coisa, que ele teve uma ideia. Diga amém, Jesus. Escuta, para você conquistar as bênçãos de Deus, Deus sempre vai te dar uma ideia e uma solução. Aprenda isso, irmão, saia daqui ciente disso. Nem todas as batalhas que você quer vencer vai ser fácil, mas sempre Deus tem uma alternativa para você alcançar o seu objetivo. Um exemplo é aquele paralítico que estava sendo levado na cama. Quem lembra dessa história? Diga: eu lembro. 4 homens carregando um homem na cama, e quando chega na porta da casa, irmão Hamilton, eles não conseguiram entrar, porque a multidão era tanto, e Jesus lá no meio da casa, a multidão era tanto, que as portas e janelas da casa era impenetrável, não tinha como entrar, não tinha como passar.
E aqueles 4 homens, Lucas, falou: eu não vou embora com esse homem aleijado em cima dessa cama. Nós precisamos receber um milagre para esse homem. Aí eles tiveram uma ideia e tiveram uma alternativa. Então, quando alguém falar para você, eu servir a Deus é difícil, lembra de uma coisa: Deus sempre tem uma ideia nova para você. Deus sempre tem uma alternativa para você tomar posse da vitória de Jesus. Aí eles olham e falam: já tive uma ideia, bora subir em cima do telhado, e lá em cima do telhado nós vamos descer o aleijado. Aí aqueles 4 homens fazem loucura, eles sobem em cima do telhado com cama, aleijado e tudo, pastor. Meu Deus do céu. Eu vejo tanta pessoa arrumando desculpa, irmão, para receber milagre de Jesus hoje. É tanto mimimi, é tanto isso, tanto aquilo. E nós agora vê 4 homens loucos subindo em cima de um telhado, pode desmantelar tudo lá de cima e cair, fazendo loucura. Segurança do trabalho nunca existiu. Foi na marra mesmo, subiram na corda, andaram em cima do telhado. E quando chegou em cima onde Jesus estava, abriram o telhado, abriram ali o telhado e desceram o aleijado na onde Jesus estava. Jesus olha para cima, olha para aquela situação e fala: não é possível, eu vou ter que operar lá, porque aqui tem fé demais. Tem atitude. Então, quando nós pensarmos em ter uma desculpa em fazer algo na presença de Deus, nós temos que lembrar desses 4 homens. Quando nós olhar para a nossa dificuldade, nossas frustrações que vêm, nós temos que olhar para o céu e dizer: Jesus, me dá uma solução, me dá uma saída, me dê um sinal, me dê uma ideia. Pode ter certeza que Deus vai esclarecer na sua vida o que você tem que fazer. Diga glória a Deus. Já vai encerrar, irmãos. Quem está aprendendo com Deus, diga amém, Jesus. Aí agora Zaqueu tem uma ideia. Eu acho que Zaqueu olha para um lado, olha para o outro: e agora? O que eu vou fazer? Jesus vai embora, não vou conhecer esse homem. Eu queria tanto saber quem ele era, eu queria tanto ver ele. Aí de repente vem uma ideia. Lá no horizonte, bem longe, ele vê uma árvore, uma figueira. E para completar, a figueira era brava. Subia na figueira, ficava se coçando todo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Era venenosa, era outro obstáculo, mas ele falou: não, vai valer a pena, porque Jesus vai passar bem debaixo dela. Pelos cálculos, aonde Jesus está indo, ele vai passar debaixo da figueira, e é lá que eu vou conhecer esse Jesus Cristo. É hoje, não vai ser amanhã. Eu não vou deixar escapar essa oportunidade. Tiago, no homem de Deus, aquele homem montou no seu cavalo, na sua carruagem, eu não sei se ele foi correndo, mas ele deixou o obstáculo dele para trás e foi lá para frente. E lá na frente ele subiu em cima da figueira e falou: Jesus vai passar aqui. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu pergunto nessa noite: o que você está disposto a fazer para levar Jesus para a tua casa hoje? O que você está disposto a fazer para levar Jesus para a tua vida, para a tua família, para o teu lar, para o teu trabalho hoje? O que você está disposto a fazer para você ter um encontro com Jesus, para você ter uma mudança de vida, para ter uma restauração, uma intimidade com Deus nessa noite? O que você está disposto a fazer, irmão? Aqui o pastor está fazendo, acho que é live, né? É live, pastor? O que você está disposto a fazer para levar Jesus para a tua vida, homem de Deus, mulher de Deus? Ah, pastor, mas eu não consigo. Zaqueu também viu que não conseguia, mas ele não desistiu. Deus preparou para ele um cenário, para ele agir, para ele tomar posse do milagre dele. Rabacanto, Benegueçu, Rabacanto, Mandai. Hoje nós temos tanta desculpa, irmão, para sentir a presença de Deus. Temos tantos obstáculos, abaixamos a cabeça para tudo e esquecemos que lá do céu, lá do alto, vem o socorro que vem de Deus, assim como Davi disse: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É lá do alto que vem resposta.
É lá do alto que vem ideias. É lá do alto que vai vir a saída para o seu problema. É de Deus que vai vir a solução. Então está enfrentando a luta, a dificuldade, conversa com Deus. Deus, me dá uma luz aí, Pai. Dá uma solução. Eu não posso ficar do jeito que está. Eu preciso mudar. Me dá uma luz, Pai. Me dá uma ideia. Me dá um escape. Jesus, ele vai gerar esse cenário de vitória na sua vida. Você crê? Toma posse da vitória lá de mão e glorifique esse Deus. Exalte ele, glorifique a ele nessa noite. Zaqueu correu, subiu na figueira brava e ficou lá em cima, irmã Glésia. Ele vai passar bem aqui, ó. Aí Jesus lá vem com aquela multidão. E quando chega lá embaixo, debaixo da figueira, Jesus já estava sabendo de tudo. Diga glória a Deus. Jesus já estava tendo a revelação do Pai. Olha, bem ali naquela figueira tem um servo meu que está louquinho para te conhecer, está doidinho. Ele não vai dormir, ele não vai ter nem paz mais na vida dele se você não parar para dar uma atençãozinha para ele, meu filho. Vamos mudar a história dele porque ele quer mudança. Vamos mudar o cenário dele porque ele está precisando de paz. Ele está precisando de algo que o dinheiro que ele tem não tem, não está dando para ele. Mas você, meu filho, que está aí na terra, você pode. E ela afirma aqui no céu. Aí Jesus, então tá bom, Pai, vou parar. Qual é o nome dele? É Zaqueu, né, pai? E aí, eu? Desce depressa, Zaqueu. Que susto que Zaqueu levou, hein? Porque Jesus já sabia até o nome dele. Ei, Zaqueu, desce daí, meu filho. Você vai cair daí, rapaz. Não, moço, você já provou que quer mesmo a minha presença sobre a tua vida. Desce, meu filho, desce. Cuidado, hein? Cuidado. Desce. Porque hoje eu vou pousar lá na tua casa. Diga glória a Deus. Hoje eu vou sentar na tua mesa. Hoje eu vou comer contigo. Eu vou sonhar com você. Eu vou abençoar a sua casa. Hoje eu vou lá, Zaqueu. Oh, glória. Hoje eu vou levar paz de espírito. Vou levar restauração. Vou levar vida para a tua casa, homem. E Zaqueu agora desce depressa. Dá um abraço em Jesus. E Jesus agora vai até a casa de Zaqueu. E eu tenho certeza, irmão Osmir, que a partir daquele dia, a vida de Zaqueu nunca mais foi a mesma. Zaqueu entendeu que o dinheiro que ele tinha não chegava nem nos pés da felicidade que Jesus poderia trazer na vida dele. No entanto que ele fez um voto com Deus: se eu fraudulentei alguém, vou devolver, vou restituir tudo que eu tomei sem a permissão divina, vou devolver tudo. Ou seja, ele perdeu o amor até pela riqueza. Já não fazia sentido ele ter tanto dinheiro, porque ele sabia que o que ele precisava ele tinha encontrado, que é Jesus Cristo da Nazaré. Oh, aleluia. Nós nunca devemos parar de trabalhar. Eu seria um pastor negligente dizer: não vamos trabalhar, não, riqueza não é para crente. Isso é a pior mentira que o diabo inventou. Nós temos que trabalhar, lutar, pelejar, ser próspero. Não é à toa que o pastor está aí pelejando assim como vocês, tentando um dia ter uma vida boa. Só que todas essas riquezas do mundo nunca pode ser mais prazeroso do que a presença de Deus sobre nós. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Porque a maior riqueza está sobre nossa vida, que é a presença do Espírito Santo. A maior riqueza é a nossa vida sendo consagrada pelo Pai. A nossa maior riqueza é a garantia que o nosso nome está escrito no livro da vida. Porque o ouro e a prata do mundo não conseguem nos comprar a nossa salvação. Não trará para nós um passaporte de salvação. E muitas vezes nem consegue suprir a nossa necessidade emocional. Que tem tanta gente rica aí, irmão, depressiva, gastando com remédio. Sabe por quê? Porque falta Jesus na vida. Falta ter um encontro com aquele que pode substituir o insubstituível, que é a presença do Espírito de Deus. Amém, igreja? Quem toma posse dessa palavra, diga glória a Deus e bate palma.
esse Jesus. Bem forte, manda um glória bem alto para Jesus. É forte, né? É bênção ou não é, irmãos? Jesus é fiel. Nós temos que entender que Jesus, irmãos, Ele é o nosso alvo principal e o nosso maior objetivo. Aí o resto tudo começa bem. Ó, é um público grande aqui, ó, ouvindo a palavra do pastor já me passou. Vocês é desse Deus, Jesus ama vocês. Jesus preenche na vida de vocês o que o dinheiro não vai preencher, que as drogas não vai preencher, que a bebida não vai preencher, que a prostituição não vai preencher. Zaqueu entendeu isso. E se nós entendermos que nós pode ter tudo, que pode nos trazer até uma suposta felicidade, mas sempre fica mais gostoso quando nós temos Jesus Cristo. Casamento fica bom. Não falar de ser amigo mesmo de Jesus, irmão. Porque tem muita, aqui não estava explicando para o Lucas hoje, tem muita gente que diz que tem Jesus, mas não é amigo de Jesus, você sabia? Porque as pessoas se iludem, eu tenho Jesus na minha vida, mas não faz o que Jesus manda, não é? Amém? Bate palma e glorifica Jesus. Quem aprendeu, diga amém, Jesus. Coloque sobre os nossos pés, vamos já fazer uma oração.